Meu nome é Luiz Eduardo Soares, eu sou antropólogo, escritor. A leitura, para mim, foi uma descoberta ainda, eu diria, prematura. Eu acho que eu me encantei, me fascinei com um livro cujo alcance ia além da minha capacidade de compreensão, mas talvez por isso mesmo ele me sensibilizasse tanto. Eu morava com meus pais, claro, uma família de classe média baixa. Os livros que havia na minha casa eram dicionários, não havia outros, e não havia o hábito da leitura de modo algum. E eu não tinha dinheiro suficiente para comprar um livro, mas um dia juntei um dinheirinho, fui a uma livraria e passei muito tempo tentando encontrar algum que eu pudesse comprar e que me parecesse interessante, mas eu não tinha ideia do que eu estava, de fato, escolhendo. E eu escolhi o livro de Franz Kafka, O Castelo. E foi um encantamento, eu tinha uns 12, 13 anos por aí, foi um encantamento. A partir dali eu comprei os outros livros traduzidos do Kafka, já traduzidos para o português. Então, nós estamos aí falando do final dos anos 60, meados para final dos anos 60, aí havia já a Metamorfose, os contos do Kafka, Cartas ao Pai, enfim, o Processo. E o universo de Kafka foi aquele que despertou meu interesse pela literatura. O primeiro livro, Campesinato, Ideologia e Política, foi a gente chamava tese de mestrado, hoje dissertação. Não havia doutorado, então nós nos dedicávamos, de fato, à pesquisa original. Eu estudei a resistência camponesa na Amazônia Legal. Depois foram O Rigor da Indisciplina, Os Dois Corpos do Presidente, 2 livros que reuniam ensaios sobre filosofia política, sobre religião, os estudos, as pesquisas que eu fazia nos anos 80, nos anos 90, e já alguma coisa sobre violência. Depois, minha tese de doutorado foi publicada pela Unicamp, A Invenção do Sujeito Universal, Hobbes e a Política como Experiência Dramática do Sentido. Então, depois da tese de doutorado, Violência Política no Rio de Janeiro, aí um livro sobre o Rio de Janeiro, sobre a questão da violência, várias pesquisas e estudos. Depois, eu acho que depois vem... Aí eu escrevi um romance, O Experimento de Avelar. Depois, no início dos anos... Aí, em 2000, eu lancei Meu Casaco de General, 500 dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro. É um livro que conta detalhadamente a minha experiência na Secretaria de Segurança Pública do Rio, o dia a dia dos desafios, as dificuldades e os avanços, as expectativas, os projetos, etc. Esse, então, é um livro que tem um significado para mim muito particular, porque essa talvez tenha sido a experiência mais marcante, né, na minha vida, mais desafiadora, mais difícil. Depois vieram o Cabeça de Porco, com Celso Ataíde e M.V. Bill, Elite da Tropa, com Rodrigo Pimentel e com Batista, Elite da Tropa 2, Espírito Santo, com o caso de Eduardo Lemos e Rodney Miranda, sobre a corrupção no judiciário do Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo. Isso é muito atual. O tema, a história propriamente, é do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em janeiro, se não me engano, de 2003. O Carlos Eduardo, coautor, é juiz também, e era o melhor amigo dele, então eu escrevi o testemunho. Interessante também entender que essas coautorias, para mim, representam muito, é uma espécie assim, também de declaração política no campo cultural. Eu acho interessante a experiência da autoria ampliada. Depois, o livro Justiça, pensando alto sobre violência, crime e castigo. É um livro feito para adolescentes, para quaisquer pessoas, numa linguagem não conceitual, trazendo todos os problemas da justiça criminal numa linguagem acessível. Depois do Justiça foi o Tudo ou Nada, a história de um homem que foi preso, condenado a 24 anos, brasileiro, economista. O personagem é uma biografia, por assim dizer, desse personagem, que acabou se envolvendo com o tráfico internacional e sendo uma espécie de mediador do cartel de Cali na Europa, na Inglaterra em particular. Ele acabou
preso por associação ao tráfico de 2 toneladas de cocaína. Depois do Tudo ou Nada, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte, Companhia das Letras. Esse eu lancei em 2015. E, são capítulos sobre episódios que se passam no Rio de Janeiro e que seriam, supostamente, eu creio que sim, expressivos de aspectos distintos da vida no Rio de Janeiro. E não é nada, digamos, celebratório, para usar uma expressão curiosa. E eu tenho um livro praticamente pronto, estou escrevendo há vários anos, interrompido aqui e ali, né, por outras tarefas, que se chama O Brasil e Seu Duplo, sobre a história brasileira dos últimos 50 anos. O meu livro mais recente, Vidas Presentes, tem como base uma pesquisa e intervenção muito interessante que se realizou no Rio de Janeiro ao longo de 3 anos. A ideia era localizar, identificar as crianças de 6 a 14 anos, já início da adolescência, que estão fora da escola, e tentar levá-las de volta para a escola. Foram identificadas ao longo de 3 anos no município do Rio de Janeiro 23.700 crianças fora da escola. E no final do trabalho, 22.300 tinham retornado às escolas. Eu então me dispus a escrever 15 histórias verdadeiras de crianças que não estavam na escola, que foram identificadas. São 15 casos diferentes entre si e que revelam enfim, a realidade que está além da nossa imaginação, tão triste ela pode ser. Eu gostaria ainda de acrescentar que o livro Vidas Presentes não é um livro comercial, ele não é vendido, ele é distribuído e em breve vai estar disponível na internet, no site da Cidade Aprendiz, que é a instituição que inspirou e deu origem a toda essa pesquisa. Esse trabalho é sobre, ou se dá em torno da evasão, justamente, só que numa faixa muito particular, dos 6 aos 14. O problema vai se agudizando quando nós chegamos naquela faixa posterior dos meninos e das meninas de 15 a 18, 19, etc. Aí há aquela categoria que se chama nem trabalha, nem estuda, que é a categoria mais vulnerável, não é, Márcia? A cooptação por parte de grupos armados, criminosos, etc., por diversas razões. E também a categoria daqueles que sofrerão mais, né, mesmo que não se vinculem a nenhuma prática desse tipo, sofrerão mais porque não estão preparadas para enfrentar o mercado de trabalho nem os desafios da vida. Não é? Há problemas imensos aí, e eu acho que a gente, para não perder o fôlego, tem que pensar historicamente. A evasão tem sido reduzida no Rio de Janeiro, os dados mostram isso, mas não suficientemente, tanto que nós identificamos todos esses casos. Mas tem havido um esforço muito grande. O Rio tem a maior malha, a maior rede de escolas públicas municipais, os professores são muito mobilizados, enfrentam situações dantescas em certas áreas, os professores têm que se jogar no chão com as crianças por causa do tiroteio. É uma situação de tensão permanente em áreas muito significativas, né? Segundo dados do Exército e da Secretaria de Segurança do Rio, há mais de 850 favelas sob controle de grupos armados, seja milícia, seja tráfico. E se nós combinarmos, como a senhora disse, o coquetel explosivo, nós combinarmos esse fato, oferecendo ali atrativos, né, que são um emprego, alguma forma de trabalho remunerado, com o problema educacional, um problema familiar, as situações de incesto, de violação, de abuso, de violência contra crianças e contra as mulheres. Os casos são escabrosos. Como é que a gente vai esperar um futuro? Inclusive, o discurso liberal, eu acho curioso como é possível manter o discurso liberal puro, que supõe igualdade,
igualdade de oportunidades, inclusive com o discurso da meritocracia, que supõe que todos partam de um patamar comum. Como é que é possível sustentar isso com a nossa realidade, né? com esse abismo que condena tanta gente enfim, mais do que o desemprego, né? Como eu dizia, o sofrimento, o desamparo. Mas há esforços, os professores fazem esforço, as comunidades se organizam coletivos, se empenham em valorizar a educação. A sociedade não está parada, há uma ebulição que ferve, todo mundo se perguntando o que fazer, tentando encontrar uma saída, uma alternativa ao ceticismo, ao imobilismo, à inércia. Há também aqueles que se entregam, claro, mas eu tenho sentido, não só no Rio de Janeiro, mas em particular no Rio de Janeiro, pessoas que se encontram, que não se viam, que mal se conhecem, que se reúnem nas suas casas para pensar a situação do Brasil e da cidade, o que é que nós podemos fazer. Isso é uma mudança importante. E a consciência sobre a situação educacional, sobre o lugar-chave da educação, tem crescido muito, com muita força, a ponto dos políticos, inclusive, eu estou falando assim, os políticos de uma forma generalizante, que é imprópria, né? Os maus políticos, os demagogos, também falam de educação, não a sério, mas eles são obrigados a falar em função do fato de que a sociedade reconhece a importância do problema, mais e mais, né? A utopia é um exercício de imaginação, as utopias, né? Thomas More... Mas nesse sentido, você está mais para Blade Runner ou para distopias atuais aí? Mas o Blade Runner também é uma distopia, né? Não, é muito mais fácil fazer uma distopia, ainda mais hoje em dia. Mas como eu te disse, eu sou otimista por... Otimismo parece absolutamente irrealista e ingênuo, mas eu continuo com... Tá bem, vá lá essa palavra, fé, na possibilidade da gente superar, como forma de sobreviver a esse momento, né, e como forma também de contribuir para a criação artificial das saídas que naturalmente não se coloquem para nós. O Brecht, no final de uma peça, não me lembro qual, tem uma frase magnífica em que ele dizia assim, o protagonista, que é também um narrador, se dirige à plateia e diz: como vocês viram, não tem saída, mas tem de ter. E aí a peça termina. Não é possível encerrar uma reflexão qualquer sobre um país ou uma cidade, a sociedade, com uma avaliação que nos conduza ao imobilismo, né, e que nos leve a desistir da responsabilidade como cidadão. É impossível concluir assim, ainda que a razão recomende, isso não me parece eticamente aceitável. Por quê? Porque sempre há possibilidade razoável, ainda que improvável, de construírem-se saídas.